Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, quais as expectativas da base e da oposição em relação às repercussões da fala do presidente Lula, que comparou a guerra em Israel ao nazismo? E o que de prático pode acontecer com o petista por causa dessa declaração, hein? Bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa comparação feita pelo presidente Lula em relação ao que está acontecendo em Gaza, em relação ao Holocausto, que foi o assassinato de judeus pelos nazistas, foi uma fala muito infeliz. Ela acabou deflagrando uma crise diplomática entre o Brasil e Israel. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, diz que Lula ultrapassou a linha vermelha e agora o presidente é considerado persona non grata por Israel, algo que também é inédito. Então, foi uma declaração que, se não foi calculado, é o que parece não foi uma fala fora do script, provocou esse problema diplomático para o Brasil, que vinha tentando ser um interlocutor para intermediar o conflito entre o Hamas e Israel, embora não estivesse conseguindo, conforme nós já dissemos aqui várias vezes. O Lula não tinha conversado com Benjamin Netanyahu, essa conversa não aconteceu, entre os corpos diplomáticos tinha alguma relação, ou seja, entre o Itamaraty daqui e os diplomatas de lá, mas nada que fosse uma conversa entre chefes de Estado, ou seja, era um plano que não vinha funcionando e agora não vai funcionar mesmo, porque essa declaração de Lula acabou rompendo, de fato, a relação diplomática, pelo menos nesse sentido, que tinha com o governo de Israel. A oposição, conforme nós já informamos na Itatiaia, vai entrar com um pedido de impeachment contra o presidente Lula por crime de responsabilidade. Começou com a assinatura de 40 parlamentares. Ontem, a última vez que eu conversei com alguns deles, a lista já estava com 98 parlamentares, deputados federais, que assinaram esse pedido de impeachment e eles alegam o quê? Crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? É cometer um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Ontem eu conversei também com diversos advogados especialistas na área, um deles, Arthur Guerra, que é aí de Minas Gerais. O que significa isso? Comprometendo-lhe a neutralidade. O Brasil já não tinha neutralidade em relação a esse conflito. Era alguém que se fazia ou se colocava como interlocutor, o governo brasileiro, mas que estava sendo uma voz pró-Palestina, não pró-Hamas, mas pró-Palestina. Isso significa que essa neutralidade já não existia. E expondo a nação ao perigo de guerra é algo que também não vai ocorrer, pelo menos em relação ao Brasil, que é um país que não vivencia esse tipo de realidade. Israel já está em guerra contra o Hamas. Então, essa é uma questão que, se analisada friamente, possivelmente não se coloca, mas é uma questão que pode ser analisada pela Câmara dos Deputados, caso Arthur Lira, o presidente da Casa, queira. São necessários 2/3 de votos para que haja a aprovação do início do processo de impeachment, e quem vai fazer a votação é o Senado, com seus 81 senadores. Ou seja, Lula, nesse caso, fica um pouco nas mãos de Lira, que é quem inicia o processo, pode colocar em pauta a votação para a aprovação do início do processo de impeachment ou não, e depois Pacheco para colocar a votação do julgamento, que uma vez iniciado, a tendência é que ele seja continuado, independente se o presidente da Casa Legislativa, a Câmara ou o Senado é ou não um aliado do presidente da República. Mas, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Eu conversei também com interlocutores de entidades representantes de judeus e de Israel que afirmam que não devem fazer um pedido judicial contra Lula porque não há uma argumentação que sustente, por exemplo, como nesse caso aqui, um crime de responsabilidade ou algo mais grave, como até um racismo. Foi infeliz a fala? Foi. Porque quando Lula compara o que aconteceu com os judeus que foram perseguidos, escravizados e mortos pelos nazistas, e ele faz uma comparação com o que o Hamas fez, subentende-se na avaliação de alguns que coloca-se que os judeus teriam atacado de alguma forma, ou parte dos judeus teria atacado de alguma forma os nazistas e por isso teriam sofrido um revide, o que não aconteceu. O que aconteceu nessa guerra com Hamas é que houve um ataque de um grupo extremista palestino que não representa todos os palestinos, muito longe disso, e Israel deu uma reprimenda, uma resposta que é considerada uma resposta acima do normal, que atinge e mata civis. Então, Lula, quando quis dizer que civis estão morrendo e não deveriam, acabou fazendo essa comparação, que foi uma comparação infeliz, mas que, segundo os judeus e entidades representantes de Israel, não existe. Porque, primeiro, judeus nunca atacaram nazistas. Segundo, porque
Israel tem essa postura, essa guerra com o Hamas há um tempo e que isso não ocorria entre judeus e nazistas e que não há um trabalho forçado imposto por Israel aos palestinos que estão na faixa de Gaza, como havia imposto pelos nazistas aos povos, aos judeus. Então, é uma situação não comparável. Lula comparou, deflagrou uma crise diplomática, sofre ou é alvo de um pedido de impeachment que muito possivelmente não vai adiante, mas que provoca um problema para ele nesse início de mandato. Eu conversei com diversos petistas, inclusive lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado, que usaram a seguinte expressão: seria uma espuma do início do ano, ou seja, esse assunto vai acabar tomando conta da pauta e pode atrasar a votação de projetos de interesse do governo, porque de fato foi uma polêmica grande gerada com a declaração do presidente Lula, Aline e Eustáquio.